todas aqui presentes. Boa noite às lideranças comunitárias, se estiverem aqui presentes. Boa noite às autoridades todas aqui presentes, aos nobres vereadores, vereadoras. Meu nome é Túlio Rezende, estou aqui representando também arquitetos, que eu não vi arquiteto aqui ainda, né? Estou vendo bastante engenheiros. Prazer. Arquiteto e urbanista, acho que também, sim. Eu já trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive como único urbanista presente na Secretaria de Meio Ambiente. Não sei se tem algum outro depois, mas até eu ter pisado lá, não pisou nenhum arquiteto e urbanista. Eu estou trazendo essa importância do urbanista porque é o cientista que estuda a cidade, o desenvolvimento da cidade, o futuro da cidade. Eu acho que é importante que a gente tenha no quadro de qualquer prefeitura no Brasil urbanistas para trabalhar e pensar, mas também sociólogos, também assistentes sociais, porque a gente está falando aqui de uma lei que, na origem dela, chama Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. E quando se fala de assistência técnica, a gente está falando de um rol muito grande de profissionais. Então, eu gostaria muito de pedir aqui, solidariamente, ao nosso colega Joelson, que ajuste o nome da lei para Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. A gente chama de ATIS, muito comumente chamado nos nossos grupos profissionais, nas academias, é chamado de ATIS. E eu quero dizer também que o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, apesar de não ter nenhuma representação aqui, mas eu, como arquiteto, posso fazer essa representação, ele dispõe de verbas anuais conseguidas no Congresso Federal para editais especificamente para ATIS. No ano passado, a gente teve 2 milhões de reais investidos nesse tipo de projeto, onde profissionais fazem projetos e recebem por esses projetos e correm atrás da aplicação desse projeto, da construção, no caso, mas eles não bancam a construção, bancam o projeto. Então, foram 2 milhões investidos no Brasil inteiro para projeto, para habitação de interesse social, não só a habitação em si, no caso, melhoria habitacional, né, resolução de problemas dentro da habitação, mas no entorno, no bairro, na drenagem, no esgotamento, na calçada, nas comunidades, nos equipamentos urbanos. Então, assim, só para dizer para vocês que há um caminho de verba no CAL, segura. No ano passado, o tema desse edital era desastre ambiental. Nossa cidade não teve um projeto investido nisso. Eu corri atrás de equipe, não consegui. A Estácio de Sá provavelmente não fez, mas já tem trabalho com liderança no Rio Sanglar e outras áreas. O pessoal da Unopar também não conseguiram. Enfim, a gente não consegue ir atrás de um dinheiro que estava garantido para nós, né? Das regiões, das cidades que sofrem com isso. Provavelmente foi para São Paulo, foi para regiões litorâneas, porque a Mata Atlântica como um todo sofre isso, né? Então, querendo trazer essa questão e também trazer que a gente tem de volta o Ministério das Cidades. Isso não foi citado aqui. Esse mesmo ministério que se criou o Estatuto da Cidade, que o colega trouxe isso aqui, que é importantíssimo, é uma bíblia para nós pensarmos no futuro das cidades, em desenvolvimento urbano, sustentável, é o Estatuto das Cidades. O Ministério das Cidades foi silenciado e colocado dentro de uma secretaria e voltou agora, e voltou com uma transição pensando em um novo programa Minha Casa Minha Vida. E se vocês forem ler o que está dentro da nova MP, que mostra o que é esse programa Minha Casa Minha Vida novo, inclui o ATIS. Toda a lei de ATIS está inserida lá dentro, porque você fala de melhoria habitacional, você fala de assistência técnica, você fala de pagamento de profissionais para dar assistência para a população. Não se fala mais somente em construção de casas, porque o déficit habitacional hoje em dia não é mais só déficit de casas em números. Se você tem uma pessoa que não tem condições de pagar um aluguel e que está numa casa caindo aos pedaços, isso pode ser considerado déficit habitacional e é considerado. Então, quando Minha Casa Minha Vida entra para suprir esse novo déficit, então ele entra com novas soluções. Então, não é mais só a construção de casa. Então, dizer para o prefeito, levar esse recado a ele, que no Ministério das Cidades há uma possibilidade de encampar essa luta também. Porque você teve prefeito de Petrópolis fazendo reunião nos primeiros dias de mandato do Ministério das Cidades. O nosso prefeito estava aonde? Pazuello? Fazer o quê? Né? Ministério das Cidades. Hoje tem uma frente nacional de prefeitos reunidos em Brasília, se não me engano, em algum outro lugar, mas que temos o ministro da Economia, o Haddad, o ministro das Cidades. Você tem toda a reformulação da política nacional
para habitação, injetando grana. Minha Casa Minha Vida Nova é 10 bi, que engloba o que a gente está falando aqui, né? Então, a gente não precisa catar dinheiro aqui onde não tem, mas ir aonde tem, querendo desenvolver isso. Se você for ver as cidades que estão mais preparadas para implantar o ATIS, são cidades que estão intimamente ligadas nas universidades. Salvador, Bahia, a UFBA é uma das que mais estão desenvolvendo projetos para encampar, já tem escritório público trabalhando ativamente há muito tempo, tem experiência em Juiz de Fora, aqui do lado, se não quiser ir muito longe, tem experiências em Minas Gerais, tem experiência aqui no Rio de Janeiro, né? A querida Marielle Franco escreveu esse projeto que foi aprovado e, de alguma forma, está sendo implantado, então é só ali dar um pulo, ver como está sendo implantado. Então, se o problema é realmente sair dessa briga, quem é o responsável, se é a prefeitura, se é os vereadores, vamos juntar todo mundo e buscar grana para isso? Que o real é essa, né? A gente não tem dinheiro para investir nisso. Então, a gente está tendo a reforma tributária, a gente está tendo um novo paradigma para a reforma tributária, que a gente está falando de justiça tributária. A gente tem a parcela mais pobre da população arca com 28% da nossa carga tributária. Então, isso está sendo corrigido. A reforma urbana é quase isso, né? A grande parte da população que desce para o centro da cidade para manter o PIB da cidade funcionando tem que pagar aluguel numa casa que é nos pedaços, num lugar de risco. Então, vale a pena a gente ampliar esse debate juntos, poder municipal, Câmara Municipal, e criar uma frente parlamentar, porque o Estado já tem uma frente parlamentar contra a emergência climática, não é só melhoria de casa ou legalização da casa, o debate é muito maior. E para a gente marcar isso, tem que ser com frente parlamentar, tem que ser marcando marcos legais. Isso é um marco legal, a criação dessa lei é um marco legal, mas o debate tem que ser maior e tem um monte de outras leis para serem aprovadas e outros debates serem feitos. É isso, gente. Obrigado.